Então eu quero receber aqui grande Thiago Brunet. Valeu, Joel. Somos amigos, sim, somos amigos. Tamo juntos. Teólogo e escritor. Isso aí. A teologia, ela foi meio esquecida, né? Mas ela tá ressuscitando com força agora, com uma certa reforma, né? A teologia é o estudo de Deus e das coisas de Deus. E nunca a espiritualidade teve tão forte como na nossa geração. Exatamente. Né? Espiritualidade completamente diferente de religiosidade. Tá. É bom a religião tá perdendo a força, a espiritualidade tá ficando forte. Certo. A religiosidade são os conjuntos de regras feitas pelos homens para manter as pessoas na linha debaixo de uma religião. Tiago, isso é positivo ou negativo? Depende de quem é a pessoa. Por exemplo, a religião cai muito bem numa pessoa que acabou de sair do tráfico, quer largar tudo, quer deixar de ficar na bandidagem, e ela não vai conseguir se conectar na espiritualidade primeiro. Ela tem que passar pelo caminho da religião, que é um conjunto de regras. Não pode isso, não pode fazer aquilo, tal coisa, não pode também. É assim. Agora, tem pessoas que já têm uma conexão com Deus e aí a religiosidade não tem sentido. Tá. E o que é a espiritualidade? Diferente da religiosidade, que é o conjunto de regras, feita pelos homens em nome de Deus, a espiritualidade é a conexão direta com Deus. É você poder ser uma pessoa melhor, mais calma, mais tranquila, mais empática, se colocar no lugar dos outros, ajudar, ser mais generoso, tudo isso por causa de Deus, sem esperar nada em troca. Como é que diferencia isso, Tiagão? Olha, eu nasci num ambiente religioso, né? E eu vim ter um encontro com a espiritualidade depois. Então, para mim, ficou muito fácil perceber a diferença. Tá. Né? Existem coisas que na religião você não pode fazer. E se você tem uma conexão direta com Deus, Deus te pergunta, por que você quer fazer? Eu não estou te proibindo de fazer, mas por que você quer fazer? É diferente. Está muito mais ligado à filosofia de por que eu vou fazer isso? O que eu quero? Onde eu quero chegar com isso? Né? Tá. Do que se pode ou não pode. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu lembro de um líder meu lá na igreja que eu ia falar assim, ó, é pecado o menino ter amizade com menina, é pecado ter amizade. Aí não, eu falei, que absurdo, mas eu queria ser amigo. Se fosse na espiritualidade, Deus vai perguntar, você quer ser só amigo mesmo ou você vai acabar fazendo alguma coisa que vai ferir teus princípios? É a pergunta que muda tudo, entendeu? Então, hoje eu estou do lado da espiritualidade, apesar de não desacreditar da religiosidade. Não desacredito não, porque eu acho que pra mim perdeu a força, mas pra outras pessoas é uma questão de sobrevivência. Pra você perdeu a força. Perdeu a força porque eu não consigo seguir um conjunto de regras que pra mim não tem sentido. Tá. Porque quando você tá em contato direto com a fonte, todo rio perde a graça. Ok. Você tá na fonte, tá bebendo água limpinha no rio, tá passando já a mistura de terra com a folha, com tudo. Você tá bebendo água misturada, podendo... Então, quem tá direto na fonte não consegue mais beber de rio. Tiagão, eu tenho percebido que na internet tem se falado muito de Deus, de religião. Qual é a tua posição? É porque eu tô enviesado? É porque a internet tá propagando mais isso? É porque eu tô prestando mais atenção? Ou é porque, sei lá, parece que tá vou até colocar em aspas, um hype agora falar de Deus? O que tá acontecendo é o seguinte, tem um lado negativo e positivo, eu vou explicar os dois. Nós estamos numa geração que prosperou muito, uma geração que conquistou muitos objetivos. A gente viveu o que nossos pais jamais sonharam em viver. Jamais. Quantas vezes você viajou de avião... foi para lugares que seus pais não puderam ter isso. E não é questão financeira, era questão de mentalidade, de uma geração que não tinha realmente essa mobilidade que a gente tem. Então a gente está vivendo uma autodescoberta muito grande, uma autorrealização muito grande, e aí vivendo isso a gente descobriu que existia um vazio. Cara, ainda assim eu tenho depressão, ainda assim eu não tô totalmente feliz. Ainda assim me falta alguma coisa. Pô, tô com dinheiro no banco e ainda assim me sinto inferior a um monte de gente. O que tá acontecendo comigo? Aí não tem jeito, as pessoas começam a descobrir Deus, que é o que dá realmente sentido à vida. Só que, da mesma forma que muita gente está descobrindo Deus pela necessidade que está tendo de Deus, outros só estão usando, como você falou, o hype, tá usando o momento para criar um público. Porque nada mais fácil do que você criar um público que está em profunda necessidade. Então, quando você vai falar de uma coisa que o público está numa profunda necessidade e você tem uma solução que não precisa de formação acadêmica, não precisa de histórico, não precisa de nada. É só você falar, Deus é a solução. Pronto, você já tem um público. Você tem 1 milhão de pessoas que querem escutar sobre isso. Então, muitos impostores, é claro, é normal. Em qualquer segmento, né, em qualquer viés, viram os impostores. Tem gente que só usa Deus
para atrair público. Às vezes não é nem para ganhar dinheiro. Tem gente que para ganhar dinheiro, tem gente que é só para atrair público mesmo, porque o lance do like na internet está muito ligado à aceitação, né? Você não tem um abraço às vezes nem do teu pai, mas 100 likes na internet para você, tô me dando bem na vida, né? Você não é aceito pelas pessoas que importam, mas a internet ela te dá essa morfina de você se sentir bem por um tempo. E por isso que tá essa guerra, né? As meninas com 12, 13 anos, elas se sujeitam, vou ficar seminua e vou dançar no TikTok pra ser aceita. Sim. Com 12 anos de idade. Isso era um problema que geralmente dava na juventude. As mulheres e os homens começavam a não se sentir aceitos e faz qualquer coisa pela aceitação. Tá cada vez ficando mais precoce isso. Então, a necessidade de Deus é muito grande na nossa geração, porque a gente tentou outras coisas primeiro. Porque, por exemplo, tem um versículo bíblico que as pessoas não entendem muito, que diz assim, ó, é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou isso. Aí você acha que Jesus está condenando a riqueza, e não está. Porque na Bíblia tem vários milionários e bilionários. Sim. Ele está condenando o seguinte, ó. Geralmente, quando você fica com muito dinheiro e alguém seu fica doente, ao invés de você orar, que é a conexão que a gente tem com Deus, você vai tentar gastar dinheiro para resolver primeiro. Se você tem um problema com alguém, você primeiro vai no melhor advogado antes de ir em Deus. Uhum. Então é quando você bota alguma coisa na frente de Deus, não é que você não vai fazer o resto. Certo. Se eu tiver um problema jurídico, eu vou resolver com o advogado. Se eu tiver um problema de saúde, eu vou resolver no médico. Mas primeiro, eu vou buscar Deus, que é o versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o que está acontecendo é muita gente buscando a Deus por necessidade. E outra coisa, antigamente os evangelistas católicos, evangélicos, pregavam nas esquinas, nas praças públicas, e não convenciam as pessoas como hoje, sem pregação, estão sendo convencidas. Hoje em dia eu tenho amigos que me escutam falar sobre Deus e eu nunca ter pregado para elas. Eu não sou um evangelista, eu não fico, Joel, você tem que ir na igreja, tá? Joel, olha só, você tem que ler isso aqui. Eu não sou um evangelista. Uhum. Só que você começa a conversar comigo, passa um tempo, você começa a se interessar e você procura, você Sim. pergunta. Isso é a primeira vez na história que está acontecendo. As pessoas estão buscando Deus. Né? Não é mais uma estratégia de evangelismo, as pessoas querem Deus, porque realmente, para esse vazio do ser humano, o que resolve é a espiritualidade. E eu tenho percebido, todas as pessoas que eu trouxe aqui, todas falaram de Deus. E depois, talvez aí da 9ª entrevista, da 10ª, que eu me dei conta que elas têm uma espiritualidade, essa parte, essa conexão muito forte, assim. E aí eu quero entender uma coisa tua. Você acredita que isso tem relação com sucesso? Tem. Vou te dar um exemplo simples. Essa semana eu jantei com o João Apolinário, da Polishop. Tá. Aí, pelo meu costume, pela minha fé, eu oro antes de comer minha refeição. Por quê? Porque eu agradeço a Deus pela comida. Eu sei o que é não poder comer. Na época que eu quebrei há anos atrás, eu comia um miojo de manhã e orava de noite pra ter alguma coisa. Eu não sabia se ia ter. Você ficou nesse nível? Fiquei nesse nível. Então, tipo assim, eu sei o que é você querer comer alguma coisa e não poder. Então hoje, como eu posso escolher o que eu vou comer, eu faço questão, não é por tradição, não é por religião, é porque eu faço questão de agradecer a Deus porque eu tô comendo aquela carne, aquele arroz. Então, eu pedi permissão por uma questão de respeito, porque ninguém é obrigado a engolir minha fé. Uhum. Isso foi um erro que muita gente cometeu, querer enfiar a goela abaixo a religião dos outros. Uhum. Então, por respeito, eu perguntei, vocês me permitem orar? O Apolinário falou, pode orar. Aí a gente orou, tinha outras pessoas na mesa. Quando acabou, ele falou assim, rapaz, muito bonito. Sabe por quê? Eu lembro que meus pais oravam por mim quando eu era criança. Eu falei, é mesmo? Meus pais me levavam na igreja, nossa fé era muito grande dentro de casa, nós éramos evangélicos e tal. E aí eu vi o seguinte, por mais que hoje ele não declare a fé, todo mundo que tem sucesso parte de um princípio de fé, principalmente quem veio do nada, quem não é herdeiro. Se você conversar com o Flávio Augusto, nosso amigo em comum, você pergunta para ele, Flávio, nos bastidores, ele não fala muito em público, mas até para aumentar a audiência do podcast, eu vou contar uma coisa só de bastidor. Se você perguntar para ele por que você virou o Flávio Augusto, ele vai falar, cara, foi a minha fé em Deus. Foi mesmo? Isso, essa é muito bastidor, hein? Essa é muito bastidor. Ele não fala isso em público, né? Valeu, Flávio. Qualquer coisa... Valeu, Flávio. É isso aí. E a gente... Você vai ver que a fé em Deus, ela não é uma coisa religiosa no sentido... Hoje de manhã, no nosso programa que eu tenho de manhã no Instagram, eu falei, gente, eu tava falando sobre oração hoje de manhã. Falei, para orar você precisa ir à igreja? Não. Você precisa ser crente, católico, espírita, alguma coisa? Não. Você precisa estar bem
Não, se você estiver na Cracolândia, drogado, e quiser orar, você pode orar. A oração é a coisa mais democrática que tem. Deus é tão bom e tão para todos, que ele falou assim, ó, para falar comigo pode ser qualquer um, negro, branco, rico, pobre, japonês, chinês, espanhol, crente, não crente, acreditando, não acreditando, só fala comigo que eu te escuto. E outra coisa, não vou botar ninguém para te escutar, não. Você que está começando a acreditar em mim hoje, ou você que está há 30 anos já me servindo, inclusive, eu escuto os dois. Não, esse aqui começou agora, vou botar um anjo para escutar. Não, a Bíblia diz que ele escuta todo mundo. Então é muito democrático. E é por isso, e é porque também eu provei tanta coisa, Joel, na vida. Eu pude provar coisa muito boa, muito ruim. Eu pude andar com muita gente, escutar muitas filosofias. Fui para a Índia, estudei o hinduísmo. Fui várias vezes para países árabes, estudei o Islã, eu li o Corão 2 vezes. Para Israel fui mais de 40. A Torá e toda a tradição judaica está aqui impressa na minha mente. E ainda assim, não só por fé, mas por inteligência, eu decidi seguir o caminho do cristianismo. Por quê? É o que fez mais sentido. Certo. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia falando o seguinte, você não vai escutar ninguém na história falando, perdoa seus inimigos. Só Jesus falou isso. Ama mesmo que te odeiem. Só Jesus falou isso. Ou seja, tudo que deu certo na humanidade, aí vem Martin Luther King e falou, não, você pode me bater, mas eu não vou te bater. Aí vai e resolve o problema dos negros. Ele vem a filosofia de Jesus. Você pega as maiores filosofias de desenvolvimento pessoal, de negócio, você pega Napoleão Hill, é Bíblia o tempo todo. É Bíblia. Então, não tem como fugir. Você pode até falar, não citar o versículo, não citar Deus, mas para dar certo tem que estar na Bíblia. Quando eu percebi isso, é matemática pura, é estatística, é só você ir fazendo. Quando eu percebi isso, eu falei, pronto, por que eu vou fugir da fonte? Vou direto na fonte. Aí eu comecei a conhecer mais Deus, conhecer mais coisas da Bíblia, me formei em teologia, fiz uma pós-graduação nesse sentido e hoje o meu prazer é o que eu faço de graça. Todo mundo fala assim, você trabalha com isso? Não, porque eu faço de graça. Eu vivo dos meus livros, dos meus cursos. Agora, toda vez que você vê eu falando de Deus, eu estou fazendo de graça. Eu estou aqui nesse podcast hoje de graça. Quando você me vê pregando em algum lugar, é de graça. Isso aqui, pelo amor de Deus, eu faço de graça para sempre. É o que eu quero fazer. Esse é o meu dom, meu talento, é o meu chamado. E aí eu criei, como eu sou muito empreendedor, criei várias formas de crescer financeiramente, de empreender, de me sentir vivo, mas que não envolvem diretamente esse aspecto mais de doação, entendeu? De falar da palavra e etc. A Bíblia foi muito criticada, né, Brunet? Tipo, será que ela é verdadeira? Quem escreveu? Ela levou muito tempo para ser escrita? Será que não houve viés? Será que não houve telefone sem fio? Porque eu escuto muito isso, né? Pô, você faz uma dinâmica de grupo. 20 pessoas, eu conto uma coisa no teu ouvido, você conta uma coisa no ouvido dele, conta uma coisa no ouvido dela. Quando chega no ouvido dele, já é uma outra coisa. Imagina na Bíblia que levou tanto tempo. Fala um pouco sobre isso, assim, o quanto que a Bíblia, ela vamos dizer assim, ela tem respaldo, ela é forte, ela é validada. Por que as pessoas não confiam? Por que algumas frentes não confiam tanto nela? O que a teologia explica? O que você tem de evidência aí? Eu vou falar do que eu vejo, tá? Já falaram mal de você na internet alguma vez? Já. Você lembra que uma vez que falaram um lance do negro? Lembro. Lembra disso? Tá. O que isso representa hoje? Hoje? Nada. Nada. E por que não representa nada se falaram? Não se sustentou, não era verdade. E por que não se sustentou? Porque não era verdade. Então, presta atenção. Sempre vão falar de mim, de você, tá? Tudo que vem pro holofote vai ser atacado. Se a gente suportar emocionalmente o ataque, depois vem um veredito. E é o veredito que vem do próprio povo que determina se a gente vai ficar de pé ou não. Então vão te atacar. Joel é isso, Negro é aquilo, Thiago Brunet é aquilo, fulano é isso. Aí você tem que suportar emocionalmente o julgamento. Depois que vem o apedrejamento, o julgamento, vem o veredito. O veredito era mentira. E não é assim não. E olha o resultado do cara. Ia lá, Joel tá com a família, tá aí bombando na internet, pô, os caras malucos falando dele. Passa 2 meses, sai o veredito. E aí você tá mais forte, já ninguém te derruba. Emocionalmente você tá muito mais blindado, já não é qualquer coisa que te deixa assustado. Sim. E principalmente as pessoas veem quem era você de verdade. Foi isso que aconteceu com a Bíblia. Atacaram, falaram mal e tudo. 2000 anos se passaram. Cadê uma prova arqueológica que era mentira? Uma prova histórica que, gente, como você falou, foi escrita com milênios de diferença, por pessoas diferentes. Como é que nunca apareceu um cientista e falou aqui, ó, o erro aqui, ó, essa vírgula aqui, ó. Olha aqui que ele falou, esse dado histórico não bate, ó. Como é que pode? 2000 anos que ela está escrita e divulgada, nunca um cientista, um arqueólogo, um historiador, ninguém conseguiu desmentir uma vírgula. Então sempre vão atacar qualquer pessoa, ainda mais a Bíblia.
O problema é provar. O veredito veio e a Bíblia continuou sendo... É o livro mais vendido e distribuído do mundo. Sim. Então, os resultados falam por si só. Tem uma frase que eu gosto muito que é: contra resultados não tem argumentos. Deu resultado, pode falar, pode bater. E tá dando certo, né? A maioria das coisas... Você vê, a nossa lei jurídica no Brasil, ela é baseada nos 10 mandamentos. Por que a gente não pode matar? Olha só, por exemplo, você não é crente, não é católico, não é nada, né? Ok, você não tem religião. Não tem religião. Você que não tem religião, me diz uma coisa. Adulterar, trair a esposa ou o esposo, o seu cônjuge, tá errado ou não tá? Tá errado. Ué, mas você não é crente. De onde que vem isso? De onde que vem isso? Só tá escrito em um lugar, gente. Só está escrito num lugar. Mentir é feio ou é bonito? É feio. Na Bíblia diz que é pecado, ou seja, um lugar, você indo à igreja ou não, acreditando ou não, essa Bíblia, esse livro que rege todo o padrão ético e moral da gente. A gente diz o que é certo e o que é errado pelo que está escrito. Você pode até não querer a igreja, é uma opção sua. Sim. Mas que é dali que você tira suas ideias do que é certo e errado, é dali. E ponto final. E outra coisa, você pode nunca ter vivido em sociedade. Você sabe que bater nos outros está errado. Você sabe que mentir não é bom. Porque os princípios, a Bíblia fala sobre isso, os princípios estão dentro de você. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. E aqui no espírito, a gente recebe toda a instrução mesmo sem ler. Você sabe muito bem quando está fazendo algo certo ou errado, porque o seu espírito mexe. Você fica gelado e fala: opa, isso aqui não é bom não, tem alguma coisa errada. Da mesma forma, quando você está fazendo algo certo, você sente gratidão, você se sente feliz, você fala: estou doando, realmente eu estou ajudando. Então, foi por ter essas experiências, Joel, que eu acredito na Bíblia e prego a Bíblia. Sim. Não é porque eu sou religioso. Eu não tenho nem igreja, assim, eu não estou ligado a nada. É porque eu realmente passei pelas experiências, provei um monte de coisa e não tem nada que me trouxe mais alegria, satisfação, autorrealização. Não teve nada que fez mais sentido do que a Bíblia para mim. E você é super conectado, né? Você contou uma história até da tua vinda aqui para Alphaville, né? Que você se conectou, que você tem a intuição muito forte, a tua relação muito forte. Eu quero saber o seguinte: como é que então você diferencia isso que você falou agora de alma? Você falou corpo, alma e espírito. Como é que você diferencia alma de espírito? Como é que a turma pode entender isso? Como é que ela se conecta? É bem simples, olha só. A alma do ser humano é onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, nossa razão, nosso intelecto. Inclusive, quando se fala de vida após a morte, o que vai ser julgado por Deus é a alma. O corpo apodrece, o espírito volta para Deus, todo espírito volta para Deus. O espírito é tipo o meio de comunicação que ele botou no Joel. Ele botou um espírito em você para ele poder falar contigo. Ok. Mas o Joel é a alma, não é nem o corpo nem o espírito. Seu intelecto, suas ideias, suas memórias, seus sentimentos, suas emoções, é a tua alma. E é isso que é julgado. Então, por isso que eu falo muito de inteligência emocional. Quando eu entendi que a gente vai ser julgado pela nossa alma, então eu tenho que dominar minhas emoções, ué. Certo. E daí eu comecei a estudar violentamente vida emocional. Primeiro porque quando eu quebrei, o que foi mais afetado foi minha vida profissional, minha vida emocional. Eu percebi que eu era um cara muito doente nessa área, era nervoso, impaciente, injusto, um monte de coisa, tudo ligado a trauma do passado, complexos de inferioridade que eu tinha terríveis, complexos de aceitação, fazia qualquer coisa para ser aceito. E eu descobri isso quando eu quebrei, quando veio tudo à tona. Quando todos esses complexos vieram para fora, eu falei: opa, o que adianta então eu estar fortalecendo meu espírito se minha alma está quebrada? O que adianta eu ir para academia e fortalecer meu corpo se a minha alma está falindo? E aí eu comecei a valorizar a inteligência emocional, sem abrir mão da espiritualidade. Legal. Tá? Agora, quando você fortalece o espírito, que nada mais é do que o ponto de comunicação de Deus em você, ou seja, como é que fortalece o espírito? 2 formas. Ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Simples. E também orando. A oração é o ponto de contato entre você e o sobrenatural, entre você e o impossível, né? O caminho mais curto entre você e Deus é a oração. Então, se você começa a falar com Deus da tua forma, não tem técnica para orar, então, da sua forma, você vai desenvolver uma sensibilidade. Então, eu já tomei várias decisões na vida que me... Gente, você pode trabalhar 30 anos e ter o resultado de um cara que orou uma vez. Porque, por exemplo, como você falou de Alphaville... Mas isso não é injusto? Não é. Eu vou te falar por que não é. Ó, eu tava no Rio. Tá. Morei a vida toda no Rio de Janeiro. E aí... vamos falar de injustiça? Então, é injusto o negro ter colocado dinheiro na bolsa e ter ganho dinheiro e eu não? Ah, não, mas ele aplicou certo e eu apliquei errado. É a mesma bolsa,
a mesma quantidade de dinheiro, mas é onde colocou, como colocou. A oração é isso, é você colocar o dinheiro nas ações certas. Tá. Entendeu? Não é questão de injustiça, é questão que você direcionou pro que resolve. Então, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, as coisas estavam perdendo sentido, eu estava no que eu chamo de zona de expulsão, na minha cabeça não tinha feito nada e tudo estava dando errado na minha vida, meus amigos me abandonaram, quem deveria me proteger estava me expulsando, e perdi a empresa, perdi tudo, e eu não sabia o que fazer. E aí eu fui convidado para dar um curso aqui em Alphaville, na época que eu não dava cursos. Eu estava quebrado, começando a sonhar em escrever livro e dar curso. E aí chegou aqui, eu entrei, isso foi em 2014 para 2015, 2014, eu vi isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é os Estados Unidos do Brasil. Faz pouco tempo, né, Bruno? Faz muito tempo, tô aqui muito tempo. E aí, inclusive, essa onda de todo mundo vir morar em Alphaville foi eu que comecei. Eu sou mais antigo. E aí, é brincadeira. Aí, eu pedi um sinal a Deus. Isso é importante você estar conectado. Eu falei, Deus, isso aqui tá me impressionando. Eu tô impressionado com isso. Uhum. Porque presta atenção. Você tem coragem de fazer essa maldade? De levar seu filho no dia das crianças, na loja de brinquedo, e depois que ele viu tudo, brincou tudo, você fala, não, Johnny, eu não posso te dar isso não, desculpa, só ver. Cara, isso é uma maldade muito grande. Uhum. Ou seja, Deus nunca vai deixar você ver uma coisa, sendo teu pai, ele nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Com certeza. Se ele deixou você ver, é que ele tem intenção de te dar. Uhum. Um dia eu tava comendo chocolate em casa, vi um dos meus filhos vindo andando pelo corredor, escondi o chocolate. Por quê? Próxima hora do almoço, se ele visse o chocolate, ele ia querer. Não tem como brigar com a criança, sabe que a criança vence pelo choro. Eu escondi pra quê? Eu não posso mostrar o que eu não tenho intenção de dar. Simplesmente escondi. Então, quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, cara, impressionante, Senhor, impressionante. Mas me dá um sinal. E o sinal, aí eu pedi um sinal. Que eu quero fechar um contrato assim. Na mesma semana surgiu esse contrato. O contrato eu assinei, eu botei tudo na mala, no caminhão. E de um dia pro outro eu tomei a decisão. Falei pra minha esposa, vamos pra morar em São Paulo. Mas nossos pais estão aqui, nossa segurança está aqui, tudo que a gente deu, nossos amigos de infância. Vamos pro novo. Vamos sair da zona de conforto, pegamos e viemos. Chegou aqui, o contrato nunca foi pra frente. Aquele contrato que era tipo uma segurança financeira que eu ia ter pra me mudar, nunca foi pra frente. E nunca me faltou nada. Dali começou o Thiago Brunet que as pessoas começam hoje. Então, eu sempre falo isso, não deseje o resultado de uma pessoa sem saber o processo que ela passou. O processo que eu passei foi de muitas tomadas de decisões pela fé, foi consultando Deus em todos os pontos. E é claro, não menos importante, desenvolvimento da minha vida, desenvolvendo meu conhecimento, minha vida emocional, educação financeira, estudei pra caramba. Então tem que crescer, tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer curso, mentoria. Participei de um monte de mastermind, um monte de mentoria. Eu aprendi também. Sim. Mas é que acima de todo esse conhecimento e aprendizado, eu coloco a decisão divina, acima de tudo. Mas eu faço a minha parte. Até porque a fé só resolve o impossível. O possível sempre vai ser função da tua inteligência. Essa é boa. Cara, muito bom. Você acredita em destino? Eu acredito, né? Eu tenho até um livro sobre isso. Eu acredito que é o seguinte. A Bíblia diz em Salmos que Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Ao mesmo tempo que ela diz que as nossas decisões vão alterando as coisas. Então, como é que eu acredito? Você não tem um plano pro Johnny, pro seu filho? Você quer que ele seja feliz ou triste? Feliz. Você quer que ele seja saudável ou enfermo, doente? Saudável. Saudável, né? Você prefere que ele estude em Harvard ou que ele estude aqui numa universidade particular aqui da esquina? Em Harvard. Harvard, melhor, né? Então, você tem muitos planos pra ele. Mas isso quer dizer que vai acontecer? Não. Por que não vai acontecer? Por causa das decisões dele. Porque na adolescência ele vai falar, pai, tá maluco Harvard? Tá doido que eu vou ficar naquele frio? Então, assim é com Deus. Deus é pai, ele faz um plano. Cara, o Joel, eu vou desenhar o Joel para ser um atleta, para ser um cara vencedor. Eu vou fazer ele passar por isso. Ele vai achar que tá sofrendo, mas na verdade é para estar fortalecendo o emocional dele por causa de outro impacto que vai vir aqui. E aí ele vai estar forte para enfrentar. E é isso que vai mostrar ele pro Brasil. E tal. Um outro plano. Só que nesse plano você pode ir desviando de vários sentidos. Você pode tomar uma decisão, não é isso que eu quero. No momento de raiva, ao invés de você entender que é a condução do destino para a tua vida, você pode se revoltar contra o destino e fazer uma besteira. Então, a maioria das coisas que eu percebi que era o destino na minha vida, eu só aceitei. Como é que percebe isso, Thiagão? Muito simples. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo é o destino.
Porque olha só, vou te explicar. Na nossa orientação espiritual... Não, mas põe isso na prática. Vou botar na prática põe agora. Na prática. Eu vou botar na prática. Na nossa orientação espiritual, existe o bem e o mal. Existe Deus e o diabo. Essa é a nossa orientação cristã. Ok? Se uma coisa dá errado na tua vida, a gente, no nosso linguajar crentez, a gente fala o seguinte: é coisa do inimigo. Rapaz, tô com um problema financeiro que só pode ser o diabo isso. Esse é o nosso linguajar, né? Nosso evangeliquez. Beleza. E quando tudo dá errado? O inimigo, ele não tem força, biblicamente falando, para tocar em tudo. Ele consegue tocar onde você tem brecha, onde você deixou ele vir. Você fez uma parada errada e deixou ele entrar. Uma coisa, em tudo, só Deus consegue tocar em tudo. Você pega a história bíblica de Jó, Deus tomou tudo dele num dia, para dar em dobro depois, para botar o nome dele na história. Então a gente precisa entender que a gente entende quando é o destino. Por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, emprego, deu errado, meus amigos saíram, minha vida emocional, depressão, vida financeira, estava comendo miojo, tudo dando errado ao mesmo tempo. Me começaram a me caluniar. Nunca tinham falado mal de mim, do nada estavam me caluniando justamente no pior momento da minha vida, vão falar mal de mim? Então, não acreditei. Era literalmente uma zona de expulsão. Eu tinha que correr para algum lugar. É o destino. Aí o destino me expulsou do Rio de Janeiro para São Paulo, coisa que eu nunca imaginei, nunca sonhei na minha vida. Então, existem situações... Estados Unidos. Eu estava morando nos Estados Unidos nos últimos anos. Beleza. Cara, vendi tudo meu no Brasil. Falei, cara, vou ficar aqui pra sempre. Isso aqui é o paraíso, esquece. A gente se encontrou lá em Orlando, né? Falei, esquece. Pá, comprei a casa dos meus sonhos, fiz tudo o que eu queria. Best-seller, tava saindo na revista Veja todo dia. E tava uma maravilha. Falei, pronto, descobri minha vida é essa aqui. Ok. Aí tudo começou assim, ó. Minha sogra que tava lá em casa ajudando a gente com as crianças, falou, ó, eu vou no Brasil, eu tenho que ver umas coisas lá. Foi no Brasil, não voltou. A babá das crianças que a gente levou com o nosso visto pra lá, falou, olha, eu preciso ir no Brasil, já tô há 2 anos aqui, eu preciso ir no Brasil renovar meu visto. Foi, os Estados Unidos negou. Aí, primeira coisa que aconteceu, ficamos sem ajuda com as 4 crianças. Aí a gente, em 1 mês, já não tava aguentando, mas caramba, mano, isso aqui tá muito difícil. Acordar, eram 2 bebês acordando de madrugada, eu acordava, ela acordava, e de manhã 6 horas eu tinha que levantar, dar café da manhã pra ele, levar os 2 mais velhos na escola. E quando chegou um tempo que a gente tava assim, ó, igual zumbi em casa. E aí começou várias dificuldades. Uns contratos começaram a cair, a deixar de existir, não renovaram alguns contratos comigo. Entrou um lockdown nos Estados Unidos, foi no início da pandemia. Meus 2 vistos foram cancelados sem a gente saber. Meus 2 vistos, eu tinha 2 vistos, cara. Eu tinha um normal de turista e meu visto de trabalho, os 2 foram cancelados. Tudo deu errado, a única coisa que eu tinha que fazer era botar as coisas na mala e voltar ao Brasil. Não tinha outra coisa, tudo deu errado, tudo. Destino. Chegou no Brasil. Quando eu pisei no Brasil, tipo assim, eu pisei na terça, na quarta eu fui convidado para ir na primeira vez que eu fui num programa em rede nacional. Thiago, você tá no Brasil? Eu falei, tô, cheguei ontem. Cara, tem um programa em rede nacional, vão aqui, pum, pronto. Um monte de coisa começou a acontecer. Meu livro entrou na lista dos 10 mais vendidos do país. Comecei a fazer palestra online que eu nunca tinha feito na minha vida, assim. Comecei a movimentar outra coisa. Aí eu falei, quer saber, enquanto a pandemia, vamos montar um escritório. Hoje a gente tá com um escritório muito legal. Tudo começou a acontecer aqui, ou seja, Deus queria que eu estivesse aqui. Meu coração estava apegado a outra coisa, porque na minha cabeça eu ia ficar para sempre nos Estados Unidos. Ele falou assim, então eu vou mostrar que já que você me pediu para eu ter o controle da sua vida, eu vou mostrar que quem manda sou eu. Ele vai tirando todas as tuas opções. Não, sem opções. Aí eu nem reajo, cara. Quando eu falei assim, Janine, é Deus. Eu falei pra minha esposa, é Deus. Aqui, tudo dando errado. Aí ela falou, se é Deus mesmo, vai ter voo pra ir embora, porque cancelaram os voos. Cara, a gente ligou pra todas as companhias aéreas, nenhuma tinha voo, lockdown geral. Do nada chega um e-mail pra gente que a Azul ia fazer o último voo do mês. Orlando, São Paulo. E tinha que sair no outro dia. A gente ligou, compramos a preço de banana. Tipo assim, eu nem lembro, mas foi o preço de banana, a família toda. No outro dia, a gente estava embarcando pro Brasil no último voo que a Azul fez do mês lá, antes de ficar parado por meses e voltar meses depois.